Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Ernei que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, imprensa, todos que nos visitam nesta sessão, internautas, boa noite. A leitura de hoje está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. No expediente do dia, temos em mãos atas da sessão realizada em 1 de agosto do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias aos senhores vereadores. Coloco a ata do dia 1º de agosto em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos ao expediente recebido do Executivo. Temos em mãos o projeto de lei do Executivo 58 de 2016, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Expediente da Câmara Municipal. Temos em mãos os projetos de lei legislativos 7, 10, 13 de 2016 e os projetos de decreto legislativo 3, 4, 5, 6 e 7, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da despesa do Poder Legislativo, referente a julho de 2016, que encaminho à Secretaria para que fique à disposição dos senhores vereadores. Temos em mãos o ofício recebido do Colégio Alfacoque. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Convite. O Colégio Alfacoque, juntamente com toda a sua equipe, realizará o 4º Dia da Saúde em Viradouro, pois acreditamos que a educação mais prevenção é igual à qualidade de vida. Que venha ao encontro com o que Jesus nos ensinou através do Evangelho de Mateus 9:35, onde Jesus passava pelas cidades e povoados pregando e ensinando a boa nova do reino e curando as doenças e enfermidades das pessoas. Este evento acontecerá na Praça da Matriz no sábado, dia 27 de agosto, das 17h30 às 11 horas. Às 7h30, impreterivelmente, o reverendíssimo padre Edson César Guiaro fará a abertura do evento. Suas presenças muito nos honrarão. Viradouro, 15 de agosto de 2016, assinado pela direção do colégio. Obrigado, vereador. Passamos às moções, não temos moções hoje. Passamos à indicação. Temos em mãos uma indicação de autoria do vereador Ailton Antônio Ferreira e 2 do vereador Manuel Aparecido Brandão. Eu vou dividir uma para o primeiro secretário e 2 para o segundo secretário. Vou fazer a leitura. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja desenvolvido estudo no sentido de se fazer estacionamento a 45 graus nas ruas do entorno do Hospital e Maternidade São Vicente de Paula. Tal medida visa proporcionar o aumento das vagas de estacionamento nesses locais, uma vez que com a mudança do pronto-socorro municipal para as dependências do hospital, a demanda por estacionamento no local se tornou muito grande, necessitando assim de mais vagas. Câmara Municipal de Viradouro, 15 de agosto de 2016, Ailton Antônio Ferreira, vereador. Excelentíssima senhora presidente, caros vereadores, a imprensa, os funcionários, o pessoal aqui presente, os internautas, boa noite. Indicação: recapeamento asfáltico e canaletas, bairro Nova Viradouro. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Marco Lopes Fernandes, prefeito municipal, que providencie o recapeamento asfáltico
e a construção de canaleta nas ruas Hermínio Janelo e Marcondes M. da Silveira, ambos no bairro Nova Viradouro. Justificativa. Senhor Prefeito, essas duas ruas são relativamente pequenas, mas estão em situação crítica do ponto de vista de asfaltamento. Nelas e em outras adjacentes às mesmas, há também um sério problema de acúmulo de água junto às guias e que, além de causar mal impressão visual, pode se tornar foco de proliferação de vetores de algumas doenças. Também ocorre pelo asfalto, ajudando a danificá-lo. O atendimento da presente solicitação trará benefício imediato à sociedade e possível futura economia para os cofres públicos, pois quanto mais se agrava a situação, mais alto fica o custo de reparo. Viradouro, 15 de agosto de 2016, professor Manuel Brandão, vereador. Indicação, licença paternidade de 20 dias. O vereador Manuel Brandão, que subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica o excelentíssimo senhor Marco Lopes, prefeito municipal, que empreende esforços para ampliar a licença paternidade dos funcionários municipais para 20 dias, a exemplo do que fez o governo federal por meio do decreto número 8.737, de 3 de maio de 2016. Justificativa. Senhor Prefeito, cada vez mais os homens se fazem presentes na gestação de suas respectivas esposas e no cuidado com os filhos, inclusive os recém-nascidos. Além disso, dias a mais junto à família ajudam na estabilização da saúde da mulher e no fortalecimento do vínculo afetivo com o recém-nascido, potencializando as chances de se ter cada vez mais famílias felizes e estruturadas. O que todos sabemos traz retornos compensatórios a toda a sociedade. Por outro lado, eu viria fechar com chave de ouro a atual gestão nesse aspecto, uma vez que seu início foi feita a expansão de licença maternidade. Viradouro, 15 de agosto de 2016, professor Manuel Brandão. Iniciamos a palavra livre, a palavra está livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, a todos muito boa noite. Cumprimento igualmente aos funcionários da casa, representante da imprensa, Isaac, aqui presente entre nós, e a todos aqueles que nos honram com a sua presença na plateia, bem como aqueles que nos acompanham de suas residências. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos aqueles a quem Deus já deu a graça de ser pai. A todos vocês que tenham um feliz Dia dos Pais e que sobre os vossos ombros carreguem sempre essa responsabilidade, esse ministério e esta bênção divina que com certeza é selo. Muito embora eu ainda não tenha recebido de Deus esse presente viva à espera, e também, infelizmente, não tenha tido o prazer de conviver com meu pai, que de mim se afastou antes que eu viesse a nascer, mesmo assim eu entendo, pelas tantas crianças que já passaram por mim, como meus alunos, entendo que cada vez mais a figura paterna se torna importante, imprescindível, no núcleo familiar. Quantas vezes eu via reunião de pais que iam mães, e hoje vejo que os pais já participam muito mais da vida escolar dos seus filhos. E foi pensando nisso, inspirado pela passagem do vosso dia, senhores pais, que vem propor ao prefeito municipal a possibilidade de fazer com que a licença paternidade passe dos atuais 5 dias para os 20 dias. Isso tem sido feito pelo governo federal e alguns outros governos estaduais e municipais o estão fazendo. De tal maneira que fortalece o vínculo entre o recém-nascido e o pai. E, ao mesmo tempo, presta-se um serviço àquela mãe que tem o amparo do seu esposo nos primeiros dias em que seu bebê veio ao mundo. Lembro que lá no início da gestão atual, tive a honra de propor e a felicidade de ser atendido pelo senhor prefeito com relação à elasticidade da licença maternidade, de 4 para 6 meses. Foi uma bênção. Quanto mais tempo os pais estiverem próximos dos seus filhos, menos tempo eles estarão expostos
aquilo que não deveria estar. Desde muito pequenos, crianças são expostas às babás eletrônicas. E a televisão é mais importante do que os pais. Hoje vejo com cuidado crianças que não escrevem, mas que usam o celular o tempo inteiro. Que o Zap toma seu tempo, que faz a pesquisa verbal, quando mal sabe balbuciar. Eu tenho um sobrinho nessa idade, que não consegue falar bem as palavras que precisa falar, mas já sabe, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem, já sabe fazer a pesquisa no Google. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Costumo dizer para ele que o computador, o celular não amam, não acalentam, não põem para dormir e não tem a mesma reciprocidade que os seres humanos têm. Então, vejo isso com muito cuidado. E por isso, acho que essa indicação com relação aos pais, para que eles passem a ter, em vez de 5, 20 dias para ficarem com suas famílias, sejam muito bem-vindas. Também fiz uma indicação com relação a algumas ruas do bairro Nova Viradouro. São ruas pequenas, mas que a quantidade de buracos, a qualidade do asfalto está precária. Então fica aí a dica. Eu sei que existem outras na cidade também, mas a gente vai fazendo uma indicação por vez e na esperança de que haja o atendimento. Em alguns casos, nós temos visto isso, quero aqui registrar, por exemplo, aqui próximo do Rotary Club, onde há muito tempo eu vim fazendo essa indicação, passei lá para verificar e está devidamente arrumado. Esse bairro todo aqui também, chamado bairro do Dudu, popularmente, tem N casos desta natureza. Mas aos poucos nós vamos aqui apresentando aos senhores. A todos uma boa sessão, uma boa noite. A palavra continua livre. Quem que vai? Vereador Ailton com a palavra. Boa noite a todos, internautas, companheiros vereadores, todo o pessoal aí da plateia. Eu só vim falar sobre a minha indicação, que eu já fiz em 2003, no mesmo sentido, do prefeito fazer ali o estacionamento 45 graus em torno ali do pronto-socorro, aqui em cima, né? E agora, com a vinda do pronto-socorro para cima, ficou difícil estacionar ali. O pessoal, às vezes, não está nem passando bem, estaciona, ainda tem que andar 200 metros para chegar até o pronto-socorro. Então, prefeito, eu peço para o senhor ver aí, a máxima importância para essa indicação, para estar aí favorecendo os nossos munícipes, né? Atendendo os nossos munícipes. Muito obrigado, é só isso. Vereador Lindóia com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, funcionários da casa, a imprensa, o público que nos honra com as suas visitas e os internautas. Eu queria registrar aqui na casa que eu fui procurado pessoalmente e depois não fui encontrado por telefone pelo o filho do senhor Oswaldo Mantovani. E ele solicita que a homenagem feita ao seu Oswaldo, que fica o obelisco que estava antes ao lado do Coreto, que hoje se encontra bem próximo ali de frente à prefeitura, está abandonado. Estava faltando parte do granito. Aí, depois de muita luta, colocaram um pedaço. Aí ele procurou por várias pessoas. Eu não vou citar o nome, que fica desagradável aqui. Mas foram inúmeras, pelo que ele me relatou. Ele ficou quase 1 hora comigo no telefone. E até queria vir aqui na sessão para estar falando diretamente com os nobres vereadores. Eu disse que seria desnecessário, pelo menos no momento. E ele até prontificou, inclusive, até de fazer um mutirão para fazer uma limpeza, porque, inclusive, os lixos ficam abandonados ali bem de frente ao obelisco.
Isso é desagradável para uma pessoa homenageada, que nem foi o nosso Pracinha, como é bem lembrado por todos. Então, ele, inclusive, relatou que foi funcionário da prefeitura por muitos anos, deixou Viradouro também já há muitos anos, e agora retornou, está residindo com a sua família em Terra Roxa, na cidade vizinha. E ele vem constantemente a Viradouro. E um dos pontos que ele sempre visita é lá na homenagem do pai e também lá no cemitério. E quando o pessoal comenta com ele que o seu Oswaldo foi um grande homem, um grande herói, ele fala, como um grande herói? Olha que abandono que está essa situação. Não tem uma plantação de uma flor, qualquer coisa que seja ao redor ali, ou uma cerquinha que seja de ferro, para poder dar uma proteção. Então, ele está indignado com essa situação. Então, eu prontifiquei que eu relataria aqui na Câmara, atendendo o pedido dele. Então, eu faço o pedido aqui, que fica registrado, que seja encaminhado ao nosso prefeito municipal, para que tome as providências necessárias e, dentro da possibilidade, até de mudar a lixeira daquelas de volta ali do obelisco, para local mais distante, e para que seja mantido mais limpo. Ele até prontificou, segundo ele, falou com a dona Ieda, da qual ele tem amizade e bom relacionamento, de fazer até um mutirão para vir limpar. Que ele ainda relatou. Quando ele chegava em São Paulo e perguntavam para ele, de onde você é? Eu sou de Viradouro. Aí os colegas de serviço, os amigos perguntavam, mas isso existe? Ele falava, existe. E vou dizer para vocês, lá é a princesinha do Rio Pardo. É a praça mais bonita que você já viu na face da terra. Ele citava esse exemplo, inclusive. Eu cheguei até a arrepiar agora, pessoal. E, graças a Deus, sempre foi muito bonita mesmo a nossa praça. E ele está, inclusive, indignado com essa situação. Então, eu gostaria que fosse analisado. É uma família viradourense e que a gente logo fez a homenagem, então que seja também dado um carinho especial a ele. E queria deixar registrado aqui também que eu solicitei para que fosse feita uma homenagem ao Dr. Leandro Dib. Isso há mais de um mês aqui na casa. Não. Pergunte ao funcionário. Eu larguei aqui. Para mim, presidente, não chegou nenhuma satisfação. Então, Mesmo porque era uma pessoa até que eu faria, até, se o senhor permitir, faria questão até estar assinando, que é um menino que eu admiro muito, o trabalho que vem fazendo em Viradouro, menino esforçado. então eu solicitei isso aí e até no momento não. Não, eu falei que eu pegaria o nome, pegaria as coisas todinhas. Só que eu não fui atendido. Não. Se você analisar aqui dos médicos que estão aqui para ser aprovado hoje, também não tem. 100% como manda a lei, não. Não tem a vida histórica dele. Então, isso seria, nesse momento, que eu gostaria de estar registrando aqui. Muito obrigado. Vereador, esse assunto primeiramente, do senhor Oswaldo Mantovani, ele ligou outro dia, conversou com o funcionário Lucas, né? O Lucas me transmitiu, eu tomei o cuidado de chegar até ali e olhar o que acontece. Às vezes, quebrar uma coisa, quebrar outra na praça, é normal que nós sempre vamos viver isso. Infelizmente, acontece. Agora, da praça está abandonada, não. Tem um lixo, está um pouquinho para cima, não está abandonado, não. E quanto às flores, até quem cuida da praça, eu falo isso assim com muita propriedade, é a dona Ieda que ajuda, que ela faz, ela tem uma equipe lá que ajuda ela, cuidando dessa praça. E as plantas para florescer também, acho que tem o seu tempo, né? E ela vem cuidando, foi plantado
coisa lá. E eu tomei o cuidado de ver, não vi lixo lá, nada. Tem uma lixeira um pouquinho mais acima, mas é recolhido diariamente. Se eu não me engano, quem que era o vereador que estava comigo? Não sei se foi o Julimar, se foi o Ernei, que nós até observamos na hora. Não, pode falar. Eu até falei para ele que eu não gostaria de estar fazendo isso, porque daria a impressão, inclusive, de oposição. Não, de modo algum. O que passou foi que falou do lixo lá, e eu tomei o cuidado de ver, porque realmente é uma pessoa, né, um belisco que tem que ser preservado, sim. Mas não vi que foi dessa forma. Quanto aos títulos de cidadão viradorense, esses cubanos, eles foram médicos que chegaram aqui virador e, graças a Deus, a população acolheu. São meninos muito humildes, muito simples, prestativos. E eles vêm pedindo, porque esse programa Mais Médicos, tudo indica, pelo andar da carruagem do nosso país, que não deva ser renovado. E os outros médicos que estão em outras cidades, eles estão levando para eles apresentar lá como um reconhecimento pelo trabalho deles. Entendeu? E eu, como sempre eu fui assim, eu nunca fui assinado sozinha, que eu gosto de participar todos, eu fiz o título e convidei a todos para estarem assinando. Mas aqueles que forem contrários também, fica à vontade, eu respeito. Agora, do Leandro, eu não estava sabendo, fazia um mês, mas o Codorno parece que ficou documento pendente. Mas o senhor tem que trazer o currículo, vereador. Toda vez, pelo menos a minha aqui, de quando eu estou aqui, quando vai solicitar, ele me exige que traga um currículo do homenageado para estar fazendo o decreto. É isso? Não, eu só quis explicar, porque o Leandro é uma pessoa que eu aprecio muito também. É um menino que vem fazendo um trabalho aqui, sou fã dele. Até se o senhor permitir, também pode contar comigo. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de lei do Legislativo 7/2016. O projeto recebeu uma emenda. É uma emenda só que tem esse? Não, tem uma emenda modificativa do próprio autor do projeto, que é o vereador Manuel Aparecido Brandão. Faça a leitura para mim da emenda, vereador, por favor. Vocês querem que leia a justificativa do projeto, para lembrar o que era? É aquele da saúde, que estava sobre vista do vereador Julimar. Não, a emenda não é do autor, não. A emenda é do Julimar. Não, tem uma emenda modificativa do autor do projeto e depois tem uma emenda do vereador Julimar. Pelo menos é o que consta aqui. Na verdade, o vereador fez esse parecer, porque ele ficou aguardando a secretária de saúde retornar de férias, depois ele sentou com ela para ver da melhor forma. Foi isso, não foi, vereador? Aí ele fez a emenda. Eu acho que sim, porque eles não estão sabendo da emenda. Lê a emenda para eles. Emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 07/2016, de autoria do vereador Manuel Brandão. Modifica o inciso 3º e 4º do artigo 1º e acrescenta ao mesmo o inciso 5º, bem como modifica o texto do caput do artigo 3º do referido projeto de lei. Artigo 1º. Os incisos do artigo 1º do projeto de lei 07/2016 passa a ter a seguinte redação. 3º.
oferta do serviço solicitado, isto é, com qual periodicidade e em que quantidade periódica, mensal, semanal, o referido serviço é oferecido, quando este for de tratar de serviços oferecidos pelo próprio município. Quarto, previsão de atendimento da solicitação quando se tratar do serviço prestado pela própria rede municipal de saúde. Quinto, informações complementares acerca da forma de atendimento quando se tratar de serviços que o município dependa exclusivamente de outras redes de saúde. Artigo 2º. O artigo 3º do projeto de lei 07/2016 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, tendo a Secretaria Municipal de Saúde o prazo máximo de 120 dias para atendê-lo em sua integralidade. Câmara Municipal de Viradouro, 5 de julho de 2016, professor Manuel Brandão. Justificativa. Excelentíssima senhora presidente e demais colegas, a presente emenda se justifica por necessidade de adequações no texto inicial do projeto 07/2016, de acordo com o diálogo estabelecido com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da excelentíssima senhora secretária Aline Bidóia e da servidora daquela secretaria, Aline Lourenço, na tarde do dia 4 de julho de 2016, na qual ficou evidente a intenção do órgão em colocar em prática as recomendações do presente projeto de lei, sendo impossível, no entanto, o seu atendimento na forma original. Na qualidade de autor do projeto, entendo que a emenda o empobrece em face da proposta inicial. Como cidadão, lamento que não permaneça tal qual se esboçou no início. Todavia, como ser pensante, reconheço que os caminhos se constroem e as grandes conquistas são feitas de pequenos passos, então caminhemos. Vale a pena caminhar. Diante do exposto, peço aos nobres pares aprovação a esta emenda ao projeto de lei número 07/2016, Câmara Municipal de Viradouro, 5 de julho de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão. A emenda que o Jolimar fez, na verdade, é uma subemenda que ela modifica o artigo 3º da emenda. A emenda fala mais parcialmente. Ou altera. Mas a emenda só tratava. Não, a emenda trata de várias coisas, inclusive do terceiro artigo do projeto. A subemenda depois da emenda. Na sequência. Porque, na verdade, a subemenda, ela aumenta um pouquinho o prazo. Né? Então, como fazemos? Então, tá. Então, eu coloco a subemenda em discussão. Vereador Jolimar, com a palavra. Boa noite, presidente, demais colegas, funcionários, a todos presentes. No caso aqui passou-se a subemenda e não modifica também muita coisa. Eu tinha conversado com o Manuel de se estender o prazo para janeiro, por quê? Conversando com o pessoal da saúde e fazer aquele levantamento que eu disse aqui na sessão passada, de pegar todas as guias de espera que está lá e levantar realmente com todos os pacientes, casa a casa, porque geralmente diminui muita quantidade, muitos problemas ali já foram resolvidos. Então seria um tempo aí para se adequar no começo de janeiro. Não altera muita coisa não. A outra subemenda, já vou entrar nela, Manuel, na outra subemenda é o seguinte, falava-se o cartão SUS e o CPF. Você chegou a pôr o cartão SUS? Na emenda, né? Falava do CPF. E pensando... Oi?
Não, depois no dizer, eles vão entender. No ler o projeto, o pessoal vai entender. A subemenda que mexe no projeto, o projeto fala de quando a secretaria montar um sistema de adequação de consultas para o paciente estar ciente no dia que ele deu a entrada e ele acompanhar de casa o segmento dele, quando ele vai ser consultado, quantas pessoas tem à frente dele, quantos que atende. E o novo vereador pôs com o CPF. Mas o CPF, teve um pessoal de Barretos que até alertou que hoje a gente tem contato aí consegue muito facilmente o CPF de um outro cidadão. E entraria aí no... Então, sendo o cartão SUS, não. O cartão SUS é só o paciente e o pessoal da secretaria. Então, é só os dois, não aconteceria esse fato. Subemenda só modifica isso aí, não muda muita coisa não. Certo. A subemenda continua em discussão. Coloco a vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, eu só gostaria de relembrar a todos, só para a gente entrar no fio da meada, porque nós misturamos dois projetos. São dois projetos bem parecidos, os dois na área da saúde. Um que eu propus, esse primeiro que estamos tratando, foi proposto lá em 25 de abril de 2016. Mas houve aí um tempo em que eu precisei pedir que ficasse parado na casa para que eu conversasse com a secretária da Saúde e entendesse quais os motivos que supostamente inviabilizavam o projeto que trata da seguinte matéria. Esse número 7 trata da seguinte matéria. Quando uma pessoa for ao serviço de saúde para agendar uma consulta, uma cirurgia ou qualquer coisa dessa natureza, essa pessoa receber no momento um protocolo que dê uma previsão para ela de quando ela será atendida. Tá? Agora, nem tudo era possível prever, porque parte depende do município e parte não depende do município. Foi esse o primeiro momento que o vereador Gilimar me avisou e que eu fui até a Secretaria da Saúde, verifiquei esse fato e fiz a emenda nesse sentido, de que o município forneça aquilo que é possível. Por exemplo, vamos dar um exemplo, oftalmologia. Hoje, havemos de admitir que estamos um pouco perdidos. Uma pessoa vai lá, pede um exame de oftalmologia e não sabe dizer para ele quantas pessoas tem na frente, quanto tempo vai demorar. Hoje se está um pouco perdido. Mas isso é possível responder, porque o atendimento é feito no próprio município. Então, uma das coisas que foi pedido foi a elasticidade do prazo. O vereador Gilimar pede um pouquinho mais do prazo. Quando me pediram 2 meses para frente, 60 dias, ia dar exatamente no fim do ano. Eu não me atentei, vereador, da questão de que fim de ano é sempre uma coisa complexa. Então, particularmente, aceito a sua emenda, no sentido de que é muito mais praticável já para o início de 2017 do que agora. Melhor seria que tivesse sido antes, mas se não pode ser antes, que seja no início de 2017. Que a pessoa saia com o protocolo em mãos, tenha uma previsão de quando será atendido, e o próximo projeto completa esse, dando uma qualidade bem melhor no serviço de atendimento na saúde. Tá? Então, fica aqui já o meu pedido a todos os colegas de voto favorável ao projeto que vai, de certa forma, organizar o atendimento da saúde no município, até porque nós precisamos informatizar. Nós tivemos, há poucos dias, um problema com a questão de prontuário. O paciente entrar na sala do médico, o médico não tem o prontuário dele. Ora, como é que eu vou medicar uma pessoa que eu não sei o histórico de vida dessa pessoa? Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. Isso acontece porque ainda não estamos devidamente informatizados. Né? Eu hoje li uma frase, vereador Júnior, que eu gostei bastante e vou adotar. Vivemos a idade média e hoje estamos na idade mídia. Não dá mais para a gente viver no panfleto. É preciso entrarmos na era da mídia e esses 2 projetos vêm neste sentido. Muito obrigado. Subemenda continua em discussão. Coloco a subemenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A subemenda foi aprovada por unanimidade. Aí coloco agora a emenda em discussão.
Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Tem necessidade de leitura do justificativo do projeto? Tudo que já estava sobre vista, né? Coloco o projeto em discussão. Por favor, secretário. Projeto de lei do Legislativo número 007/2016, que determina normas para a emissão de protocolo de agendamento junto à Secretaria Municipal de Saúde. Autoria, vereador Manuel Aparecido Brandão. Coloco o projeto... Tem confusão aqui. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto fica aprovado por unanimidade. Só um minutinho. Passamos ao projeto de lei do Legislativo número 10. O projeto recebeu uma emenda do vereador Julimar. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Emenda modificativa ao projeto de lei do Legislativo número 010/2016. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialidades, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Viradouro, Estado de São Paulo. Artigo 1º. Modifica o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei número 010/2016 do Legislativo, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º do artigo 1º. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o número do cartão do SUS dos mesmos. Artigo 2º. Modifica o artigo 9º do projeto de lei número 010. Artigo... Hã? Ah, tá. Aqui. Ah, tá. Então tá. Artigo 10. Esta lei... É isso? Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Viradouro, 15 de agosto de 2016, Julimar Pelizari, vereador. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi aprovada por unanimidade. Passamos. Projeto. Leia a emenda, por favor. A justificativa também. Projeto de lei do Executivo número 010/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município de Viradouro, no estado de São Paulo. Autoria, vereador Manuel Aparecido Brandão. Justificativa. Excelentíssima senhora Fabiana Lourenço da Silva, digníssima presidente da Câmara Municipal e demais colegas vereadores. Vivemos a era da informação, hoje mais do que em qualquer outro tempo, se dispõe de meios eficientes para disseminar conteúdos e informações. Por outro lado, muito mais que em qualquer outro tempo, a transparência dos atos públicos se faz necessária. O presente projeto tem como finalidade precípua prestar essa importante informação que é de direito do povo e dever do governo e, em segundo lugar, permitir maior participação popular na construção de um sistema de saúde pública cada vez melhor. Como consequência dessa transparência, espera-se a crescente melhoria na prestação de serviços públicos no setor da saúde, diminuindo as ansiedades dos pacientes na espera de seus atendimentos e permitindo que os mesmos acompanhem o desenrolar dos trabalhos públicos na busca do atendimento pessoal de cada um e da coletividade. Além disso, é possível se esperar uma melhoria na eficiência do setor de agendamentos e na relação entre os servidores públicos deste setor e os usuários do sistema público de saúde,
uma vez que instituído e devidamente divulgado o sistema da transparência na lista SUS, evita-se que tantas vezes um paciente ou seus familiares tenha que se deslocar de grandes distâncias até a Secretaria da Saúde para obter informações acerca dos encaminhamentos de suas solicitações. Por fim, o processo de divulgação da lista do SUS trará aos usuários a certeza de que, por mais que esperem a sua ordem de agendamento, está preservada e respeitada. Sendo algo bom para ambas as partes, população e governo, peço a aprovação dos colegas para a presente propositura. Viradouro, 6 de julho de 2016, professor Manuel Brandão, vereador. Projeto em discussão. Vereador Edson com a palavra. Eu gostaria aqui, novo vereador Manuel e Julimar, uma questão burocrática. Essa lista, essa divulgação dessa listagem dos pacientes, ela vai começar a acontecer a partir de janeiro, ou é possível enquadrar cada um dos que já estão lá pelo SUS para concorrer a essa listagem? Então vai ficar... Mas tem esse controle já indicado pelo número do SUS para que possa ser colocado na lista? Não, nessa relação. Sim, eu entendi. A partir do dia 1º de janeiro de 2017. A minha pergunta e preocupação é de que se nessa regulamentação é possível incluir todas as que estão aguardando, não apenas a partir de 1º de janeiro. Burocraticamente, é possível, por exemplo, tem 200 pessoas aguardando. Cada uma delas já tem indicação do número do SUS lá para poder... ou esse SUS está sendo... Não, falo lá na relação. Então vai ter que fazer um levantamento para que coloque essa lista atualizada a partir de 1º de janeiro, incluindo todos os pacientes. Sim. Então, não, mas a lista, eu quero dizer, considerando o número do cartão do SUS. Porque eu acho que é importante começar, não novo, mas começar incluindo todos, inclusive aqueles que estão mais antigos. E eu fazer essa indicação para que essa lei que vai regulamentar observe com critério isso. Sim. Que seja incluído, entendeu? Eu precisava pegar o projeto que eu não tenho, eu não trouxe ele aqui, porque ele é antigo. Colocar um parágrafo aqui, nessa indicação do SUS, um parágrafo dizendo que deverão ser incluídos todos os pacientes já em espera. Não. Deixa eu explicar. Por que falou em fazer esse levantamento? Realmente existe especialidade lá que deve ter 200 pessoas na fila de espera. Então tem que se fazer esse levantamento, como já faz há muito tempo, se essas 200 pessoas ainda estão aguardando essa consulta, se elas já não foram consultar, se às vezes até não mudaram de viradouro. Então isso é o trabalho que vai incluir todo na informatização, não é isso, vereador? Tá, mas isso aqui, me desculpa que eu não trouxe, eu esqueci. Eu não sei se está incluído essa disponibilidade de que seja incluído todos os pacientes, inclusive os que estão na lista de espera deste ano. Sim. Tem que ser todos incluídos. Eu aqui tem. Mas está impositivamente em algum artigo ou parágrafo dessa lei? Sim. Então, está apresentada essa emenda nesse sentido.
Eu não vejo problema nenhum, porque está lá, tem que... É automático, mas coloca. Mesmo que não tem nenhum um louco que estiver na saúde que vai inutilizar uma guia que está guardando uma especialidade. Não existe isso, começar em janeiro, as que estão lá fica esquecida. Porque eles vão atualizar de acordo com o que está lá. Não tem como eles jogar fora o que está lá, né? Eu vejo assim. Que nada mais é que a informatização do programa do agendamento da saúde. Eu vejo assim. É uma melhoria para o... É automático. Coloco a subemenda em discussão. Coloco a subemenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovada a subemenda. Coloco a emenda... Tem uma emenda, né, do vereador. A emenda do vereador Julimar em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovada a emenda por unanimidade. O projeto está em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Obrigado, vereador Ney. O vereador Ney acabou de me adiantar que eu tenho apenas 30 minutos para explanar sobre o projeto. Mas com a fome que eu estou, eu vou dispensar 2/3 da sua bondade. Senhores e senhoras, nobre presidente, venho à tribuna apenas para dizer da alegria que tenho quando vejo esses 2 projetos serem encaminhados para votação e agradecer aqui a colaboração da secretária da Saúde na orientação daquilo que não poderia acontecer, tal como tinha sido proposto. Agradecer a participação dos nobres vereadores Julimar e Edson com suas emendas e subemendas. O processo legislativo, na minha visão, é assim que se faz. Alguém pensa melhor, juntam-se todos os pensamentos para fazer o melhor possível. Não é o melhor do mundo, mas é o melhor que nós conseguimos fazer nesse momento. Então, a todos vocês, muito obrigado. E eu acredito nisso, que essa informatização facilite o trabalho, inclusive, de quem trabalha na saúde. Porque eu vejo ali, tantas vezes que a gente chega, e estão as mesmas pessoas perguntando pelos mesmos exames. Se ele tiver uma informação na casa dele, quem hoje não tem esse acesso, o neto tem acesso, o sobrinho tem acesso, se ele tiver essa informação em casa, diminui a ansiedade, o que ajuda no seu tratamento, e diminui o número de pessoas que vêm diariamente até o balcão para saber o que está acontecendo. Eu quero registrar aqui uma história, e não vou citar o nome, por respeito, que não pedi a pessoa para citar. Mas eu encontrei um cidadão outro dia, próximo de onde nós chamamos de Totozão, próximo da minha casa, portanto, vinha ele e a senhora dele. Pessoas com mais de 70 anos, ambos. E eu ofereci uma carona e vim conversando com eles. Eles simplesmente diziam que estavam vindo mais uma vez, isso era uma quinta-feira. Eles diziam, olha, eu estou indo lá na saúde para saber se o meu exame saiu. Se foi marcado o seu exame. Que eu fui na segunda e não tinha saído. Então a gente percebe, caramba, o cara foi na segunda, ele vai na quinta, então ele vai quase todos os dias, com a idade daquela, a pé. É uma certa ansiedade que os move a isso. Então eu acho que esse agendamento dessa natureza organiza melhor,
e vai facilitar para todos. Peço mais uma vez o voto de todos e agradeço pelos votos dados ao projeto anterior. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereador Julimar com a palavra. A discussão do projeto, eu tinha comentado com o novo vereador Manuel, que já existia isso aqui, Manuel, e é no artigo 1º. Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar no site oficial do município, com acesso restrito, as listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialidades, exames, cirurgias na rede pública. Então, onde eu falei que a subemenda, não sei onde ela entrou aqui, onde ela coube, já está falando no projeto, que aguardam os pacientes que estão lá. Depois, os que vão chegando, vai entrando naquela listagem. Vontade. Eu creio que esse artigo não cobre a participação do vereador. Na minha opinião, não cobre. O que eu estou dizendo aqui, nós estamos dizendo, pelo menos quando eu escrevi, eu tive essa finalidade. Fico Poder Executivo obrigado a divulgar no site oficial a listagem de pacientes que aguardam. Que aguardam, os que já estão lá. Foi o que ele disse. Mas que aguardam pode ser os que estão aguardando, mas que comece a lista do dia em que os pacientes que agendaram após o dia em que ele ligou. A preocupação dele é que retroage para pegar os pacientes que já estavam aguardando. Tá, mas a lei ela fala aqui, ó. Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar no site total restrito dos pacientes que aguardam. A lei é para regular o que estão lá. Aí depois os que vão vir automaticamente, é claro que vai dar uma sequência. Mas o projeto de lei, o artigo 1º, fala dos que estão lá, para organizar os que estão lá. Aí depois os que vão comparecer, é o que o nobre vereador disse, o Tiguera. Mas tudo bem, para mim diferente. Só queria dizer que no artigo 1º já fala. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 58 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda e acho que parecer só da Comissão de Justiça e Redação nesse. Projeto de lei do Executivo número 058/2016, que altera a meta sétima, no anexo da lei número 3.254, de 23 de junho de 2015. Senhores vereadores, a necessidade da leitura da justificativa? Dispensa. Na verdade, aquele projeto que o Manuel detectou, eles tinham pedido a retirada, né, Manuel, do plano de... Que a mesma foi um erro mesmo de digitação. Vereador, Plano da educação. presidente da comissão, vereador Manuel, a conclusão. A conclusão diz o seguinte: seguindo o voto e o parecer do relator da CCJR, é favorável à tramitação do projeto de lei 058/2016 nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Vereador, 15 de agosto de 2016, professor Manuel Aparecido Brandão, presidente, Edson Luiz Maria Tavares, vice-presidente, e Ailton Antônio Ferreira, secretário. O projeto é em discussão.
Projeto está em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto por unanimidade. Passamos ao projeto de lei do Legislativo 13 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Senhora presidente. Esse que declara utilidade pública. É que teve o erro de digitação de vocês, né? Lê a emenda. Presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, por gentileza. Eu gostaria aqui de dizer, senhores vereadores, de que no dia 2 de agosto foram protocolados 3 projetos de lei de autoria do Legislativo, ou seja, inclusive antes desse aqui. Esse aqui foi protocolado dia 10 de agosto. O regimento interno trata as matérias por antiguidade e por questão, inclusive, da matéria específica que tem prioridade de votação, o regimento e a lei orgânica trata dessa maneira. Então, eu estou verificando. O projeto está tramitando, vereador. Estou aguardando o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Está na Comissão de Justiça e Redação. Sim. Agora, eu gostaria de completar aqui o seguinte, que eu fiz uma representação, inclusive, com relação a esse aspecto aí, que não foi colocado na sessão do dia 1º. E eu tive uma resposta da presidente, que o artigo 186, a presidente deve avorar ao autor qualquer proposição que não esteja devidamente formalizada em termos, versar sobre matéria alheia à competência da Câmara, evidentemente constitucional e antirregimental. O argumento usado aqui foi justamente de que necessitaria de um parecer jurídico com relação ao artigo 23, 317 e 340 do regimento interno. E que, vou ler textualmente, era certo de que chegou nas mãos dessa presidente comunicado da Fiorili SC Limitada, alertando sobre o entendimento jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo de fixação do subsídio do vereador se encerra em 5 de julho de 2016, documento anexo. Assim sendo, os projetos foram encaminhados pela assessoria jurídica para aparecer dentro das prerrogativas da presidência, prevista no citado artigo 229 do regimento interno, opinando pelo recebimento, os mesmos serão devidamente encaminhados conforme previsto no regimento interno. Agora, eu gostaria de ver que a decisão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte: em homenagem aos princípios da impessoalidade e moralidade, entende o Supremo Tribunal Federal que tal aconteça antes da eleição de 2 de outubro de 2016. Nesse contexto, estaria correta uma resolução publicada às vésperas do pleito eleitoral, por exemplo, de 1º de outubro de 2016. Contudo, alerta a Fiorili de que, a haver do Superior Tribunal de Justiça, tal fixação deve considerar o artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, norma que proíbe ato elevando a despesa com o pessoal nos derradeiros 180 dias do mandato. E o projeto nosso não propõe elevação, pelo contrário, propõe diminuição. Então, esse argumento juntado aqui não tem muito sentido. Faça isso, acrescentando ainda de que o artigo 208 do Regimento Interno da Câmara estabelece que os projetos de resolução serão apreciados na sessão subsequente à sua apresentação. Esse projeto de resolução que foi apresentado já devia ter sido apreciado na sessão anterior do dia 1º. Não o foi. Nós já estamos na sessão do dia 15. O projeto também não está sendo. Então,
segundo o próprio regimento, essas matérias deveriam estar sobrestadas até que se vote as apresentadas anteriormente. Por isso, então, eu não vou votar esses projetos enquanto não forem apresentadas essas matérias, votadas essas matérias. Porque ela, além de ser a mais antiga, entendeu? Ela ainda tem prioridade de votação segundo o regimento interno da Câmara Municipal. A questão de ordem é essa, que essa matéria, principalmente a resolução, tem que ser votada antes dessas matérias novas apresentadas posteriormente. Então, até gostaria que a Comissão de Justiça e Redação se manifestasse a respeito disso, que eu acho que é uma questão séria e de cumprimento de legislação. Não é o meu entendimento e nem do jurídico. O senhor demorou para protocolar o projeto na casa, o projeto está seguindo a tramitação dele. Existe conflito de regimento, estou sendo orientada pelo meu jurídico e esse 10 de agosto, vou cumprir o regimento. O senhor quer que eu não cumpra o regimento? E esse 10 de agosto? Foi bem após a tramitação. Esse que a senhora apresentou. O regimento é claro que a pauta é travada depois do dia 2. Depois do quê? Depois do dia 2 de setembro. Quem falou isso? Que é 30 dias. O regimento, o senhor não subestima a minha inteligência, não. Então, vereador. Senhora presidente, já que a senhora é bastante inteligente, eu quero vista de todos esses projetos nesse momento aqui. Todos os remanescentes aí que estão aí para ser votados. Direito do senhor. Concedido no prazo regimental. Eu vou cumprir o regimento quanto a esse projeto. Não vou andar, não vou para satisfazer para satisfazer aqui posição de ninguém, não, porque é um projeto demagogo. É um projeto demagogo, o senhor tinha que ter protocolado lá atrás. Houve momentos aqui nessa casa que a Câmara ficou sem repasse por 3 meses, ficaram sem receber, e por que naquele momento não vieram aqui e se abstiveram do salário? Mas não, jogaram às vésperas de eleição, o senhor protocolou esse projeto à véspera de eleição, deixando aqui essa bomba relógio na minha mão. Não está na mão da Vossa Excelência, não. Isso está na mão do plenário porque da o senhor Câmara. Sabe não, que era pleiteado esses tempos atrás aqui até aumento do salário. Se esse projeto é demagogo, o que diria daquele projeto votado dia 2 de janeiro, do início dessa gestão? Aquilo lá o que é? Oculto, inclusive, a toda a população e aos vereadores que não tinham tomado posse. O projeto está tramitando, está na comissão e eu sou... Então, artigo 110, eu tenho que encaminhar então, que esses projetos tenham a mesma tramitação. Encaminhe para as comissões, com prazo regimental, e não foi feito. Então, tem que seguir o regimento. Esses projetos aqui também não foram encaminhados para as comissões. Então, tinha que ser encaminhado também. Elas vão ser votadas após esse. Como não foi encaminhado? Está a comparecer das comissões? Como? Com prazo de 8 dias? Cadê? Não tem urgência especial nenhum deles. Então, eu gostaria que o regimento fosse cumprido. Tem urgência, mas o regimento é claro que trava a pauta a partir do dia 2. 30 dias antes das eleições. Eu queria dizer para Vossa Excelência que o regimento interno da Câmara fala que tem que ser votado até o dia 2. Não é que trava, não. Tem que ser votado. Agora, eu não vou discutir. O senhor tem o entendimento do senhor, eu tenho o meu, jurídico tem o dele. E eu eu tenho que ouvir o jurídico da Câmara. Tudo bem. Eu estou com o pedido de vista deferido, é o que importa. Obrigado. Fica o pedido de vista no prazo regimental. Iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre para explicações pessoais. Vereador Julimar com a palavra. Primeiramente, sobre o projeto, eu da presidente... Eu, como o Lindóia disse aqui na sessão passada, que pusesse o pedido de vista sobre o plenário. Eu não daria vista dessa forma, mas tudo bem. Acho que a senhora respeitou a questão dele. Agora, sobre esse projeto, sobre o nervosismo do projeto, isso vai ficar, porque estamos seguindo o regimento. O regimento, o que ele fala, estamos cumprindo com acompanhamento do jurídico.
Agora, se ele vai ficar estressado, nervoso, com os demais projetos que não tem nada a ver e parar, é diferente. Só que uma coisa é clara, vou dizer novamente, é um projeto com muita demagogia. Por que não foi posto esse projeto lá no começo da administração, ou na época que a presidente falou que houve essa situação? Não, vamos pôr na véspera de eleição, que a gente vai fazer aí uma Vereador, média. você me permite? Você sabe por que foi colocado? Porque na cabeça de muitos, vereador, eu, dona de casa, funcionária pública que não tive a oportunidade de estudar, você, o outro motorista, nós não podemos estar ocupando aqui. Na cabeça de algumas pessoas, o raciocínio é só para alto escalão, tanto que são aqueles que têm salários bons. Como que um presidente de Câmara, que tem que se desvincular de tudo, ele tem que se descompatibilizar de tudo, ele vai ficar na Câmara ganhando um salário bruto, que é o que está propondo o projeto, de R$ 1.080. Mas é por isso que eu trato ele com demagogia. Eu estou sentada aqui hoje. Por isso que eu trato um projeto com demagogia. É demagogia. Porque não tem cabimento uma presidência, um presidente assumir a Câmara com um salário de R$ 1.000. Se eu fosse aposentado com um salário altíssimo, igual muitos, de um valor alto, aí tudo bem. Eu não precisaria. Mas eu não sou. Eu não sei, eu não sou. Então, assim, aí começa as demagogia e a brincadeira com o próprio povo, querer jogar o pessoal contra, mas não conseguiu jogar. Todo mundo está ciente que o salário deveria ser esse. Até, voltando atrás, o Tiguera defendeu nessa tribuna que teria que ter até o reajuste do vereador, que já ficou um tempo sem o reajuste. Todo mundo concordou, o Lindóia na época concordou. Então, aí vem um projeto desse. Gente, não há véspera de eleição, é claro, ficou claro, não precisa falar mais nada. Então, assim, ó, respeito à vista, que a senhora já deu nos projetos, mas poderia pôr ao plenário, e mantém o regimento, que a senhora está dentro do regimento, está respaldada, e deixa vir o que tiver que vir. Vereador Edson com a palavra. Eu não entendo. Os projetos, melhor dizendo, foram propostos. Não significa necessariamente que tem que ser votado igual estão lá. Todos os vereadores que estão aqui têm o direito de solicitar alteração, sugerir alteração. Não está sendo impositivo. O que não pode é ficar sem apreciação do plenário. E isso aí não é demagogia, não. Quem não acha que está satisfeito com aquele valor, é só pedir alteração. Faça um projeto de lei, uma emenda tanto discutida aqui nos projetos anteriores, e faça alteração. Eu não entendo por que essa questão. E outra, vou dizer aqui outra vez. É interessante falar que essa é demagogia. Agora, o que foi feito aqui no dia 2 de janeiro do início da gestão, aquilo é certíssimo, né? Aquilo lá, sem nem dar comunicado à população, no plano de governo, naquela surdina, vinha aqui aprovar 4 cargos de secretário, que hoje está em 9.092, e tentaram novamente aqui aprovar, regularizar, porque nós entramos na justiça e ganhamos. Isso aí é normal, porque o dinheiro não é do povo, não, né? De quem seria esse dinheiro? Para aumentar, existem muitas possibilidades, várias propostas. Agora, para diminuir, todo mundo estranha. Isso não é demagogia. Muito estranho isso aí. Agora, volto a dizer, os projetos são propostos e qualquer um dos vereadores aqui presentes pode pedir alteração dele com emenda ou subemenda, o que achar que der. O que não pode é deixar de tramitar para aguardar a eleição para depois votar em contra. Isso que é demagogia. Então, eu pediria à presidente, já que ela está dizendo que vai cumprir o regimento, porque de uma forma indireta, ao mesmo tempo que ela não colocou em votação, ela reconheceu a legalidade, porque ela encaminhou para as comissões, coisa que eu pedi na sessão passada, que ela falou que ia mandar para as comissões horas que ela achava que deveria entender que devia mandar. Indiretamente, ela reconheceu que o projeto tem que tramitar na comissão, mesmo porque o regimento fala. Todos os projetos têm que caminhar para a Comissão de Justiça e Redação. Quem vai dar o parecer final sobre a legalidade vai ser a comissão, não é o jurídico. O jurídico pode dar uma ideia para o presidente, mas nunca indeferir o projeto não tramitar. Era só isso que eu deixar claro. Não é demagogia, não. Proponha alteração. Nós estamos aqui para discutir. Inclusive, eu disse nessa tribuna aqui que a proposta que eu ia fazer do subsídio do vereador era o salário de um professor. Depois, numa reunião que nós fizemos aí, que saiu a ideia, inclusive foi o vereador Tiguera que falou, que se saísse esse valor, ele ia propor o salário mínimo.
Então, nós acampamos a ideia dele e propusemos o que ele falou. Muito obrigado. Volto a falar para o senhor que eu não estou segurando o projeto está tramitando, é uma matéria complexa. Vocês precisam ver o que vocês querem aqui, porque até esse tempo atrás queria que aumentasse. Aí, de repente, vem para diminuir. Eu, numa situação dessa, com o pessoal tudo indeciso, eu tenho que seguir o regimento, sim, à risca. E vou seguir. E isso, vereador, de uma certa forma, ao meu ponto de vista, eu acho que é uma forma assim, até de mascarar a democracia. Porque eu sou uma vereadora, eu sou presidente da Câmara hoje, com meu salário. Eu não venho aqui só receber o meu salário. Eu sou atuante. Eu estou ali junto com o prefeito, eu estou ali andando. Você sabe, a gente vive o tete a tete, essa preocupação. Porque é muito fácil vir aqui só 2 vezes por mês na sessão, só receber e complicar o que está indo bem. Que é o que acontece aqui, as tal das picuinhas, que lamentavelmente eu pedi tanto para vocês, sabe, conduzimos de uma maneira certa, e lamentavelmente, a véspera de uma eleição, começa essas picuinhas. Eu simplesmente, eu não vou participar disso, vou cumprir o regimento, e é isso, a palavra continua livre. Vereador Tiguero, com a palavra. Boa noite a todos. Bom, gente, essa discussão começou assim. Por quê? Eu gostaria que o salário de um vereador não fosse discutido pelos vereadores, e sim tabelado como salário mínimo, que teria reajuste a cada ano. Mas, infelizmente, existem leis para um vereador, mas não pode ser cada ano, pode ser cada 4 anos um reajuste legal. Eu acho que pela ordem, não precisa ser abusivo, não, mas pelo menos teria que ser um reajuste, sim. Porque eu falei aqui, tem neguinho aqui, que quando entrou ser candidato, isso há 20 anos atrás, recebia 1.000. Ficou 8 anos, há 8 anos atrás, passou 2.700 e votou favorável. Tudo bem. Aí eu virei e falei, gente, faz 8 anos que não tem reajuste. Seria muito interessante ter um reajuste. Para quê? Para aquelas pessoas que assumissem essas cadeiras aqui e não fossem humilhados, como nós estamos sendo. Porque o pessoal fala, quanto você recebe? Eu vou falar para vocês. Eu vou falar na minha pessoa. O salário nosso é 2.700 bruto. Paga 27% de imposto de renda. Paga mais 11% de INSS. Certo? O que sobra? 1.620. Dá para ajudar o povo? Dá para trabalhar? Bom, eu acho que alguém dá. O pessoal fala que dá bastante, sobra bastante, só que ninguém devolve dinheiro para a Câmara. Olha que dinheiro bom. Então, se existisse alguns fatos que viram picuinha, certo? De ato político, porque eu acho o seguinte, eu falei sim numa reunião. Primeiro ato eu falei de aumentar o salário aqui de um reajuste. De 4 anos, seria uns 20%, 24%. Beleza, e criticaram. Foi feita uma reunião entre todas. 8 pessoas concedeu, ou 7 pessoas concedeu, manter o salário que está hoje. Não era para ter aumento, não. Aí um cidadão falou, olha, eu tenho uma emenda de R$ 1.500, menos que um professor. Um professor recebe quanto? Eu acho que dá 2.300, né? E no dia falou que seria 1.500. Bom, falei, bom, já que é para ser covarde, vamos covardear de uma vez, para acabar com tudo. Um salário mínimo, ou então gratuito. Só que isso nós ia ser covardes. Então, esse é o ato. Eu falei de aumentar, falei de abaixar, falei que seria covardia, mas que você é capaz de ser covarde? Vão ser todo mundo covarde. Não é só eu não, todos vocês vão ser covarde junto. Porque eu fui a pessoa que levantei e que falei. Porque neguinho falou, quando votou 2.700, falou assim, naquele dia eu nem pensei. Nem pensou. Demorou 8 anos para pensar que errou. Passou mais de 2.000 dias pensando que errou e não se redimiu. Agora chega num dia e fala que está errado. Tudo bem. Olha, a crise está aí, concordo sim, tem uma crise brava aí. E crise é para quem vai sentar nessas cadeiras aqui no futuro. Porque muitos aqui não vão estar, não. Isso eu falo para vocês. Nós estamos aqui de passagem. Só que um vereador sai de casa em casa dizendo, se eu for eleito, você me procura. Mentira. Muito se esconde.
certo? Ou então, vocês falam, está comprando voto. Mentira. Compra de voto é nos 90 dias, que agora se torna 60 dias de campanha política. Você não pode dar nada, não. Mas você pode dar cesta básica se você quiser, você pode dar uma bola se você quiser. Isso não é compra, não. Você pode catar seu salário e doar para quem você quiser. Isso não é compra de voto. Compra de voto é no momento político. O dinheiro é seu. Você faça do seu dinheiro o que você quiser. Se você quiser doar para papai, você doa para papai, para o asilo, para onde você quiser. Isso chama doação. Não está comprando ninguém. Porque hoje é fácil fazer um ato político. Mas não estou fazendo um ato político não, viu, gente? Porque eu sou Tiguera, todo mundo me conhece. Eu não escondo, não. Estou em todo canto da cidade que ninguém encontra Tiguera. Então, essa é a minha opinião e não saio de fora, não, certo? Se Deus quiser, posso estar aqui, de repente não vou estar aqui, que nem candidatura ainda nós foi atrás de registrar, nem nada, certo? Então, eu não estou aqui fazendo ato político, não. Mas luto por quem vai sentar aqui, que eu sei essa dificuldade vai passar. Certo? Isso é uma boa noite a todos. Vereador Ailton, com a palavra. Só quero dizer o seguinte aqui, que, como disse a presidenta, a gente que é motorista, que vive dali, arranha daqui, arranha dali. Então, para quem já está estruturado na vida, já tem o seu ganha bem, aposentado, ou sei lá, tem uma vida já, né, bastante estruturada, para ele é fácil. Então, para a gente que está aí, eu vou dizer, é mais fácil uma pessoa chegar na gente, que não é nada, que não tem nada, e pedir um auxílio, do que ir nessas pessoas que têm dinheiro. Eu digo porque eu sei, eu convivo com essas pessoas. É mais fácil ele ir lá na minha casa, procurar gente que sabe que eu não tenho, mas a gente tem coração, reparte que tem e ajuda. E não é só agora, não, desde o começo do mandato. Então, para essas pessoas que têm, é fácil falar, né? Não vamos diminuir, mas a gente sabe o que a gente faz. Os pulos que a gente dá, daí a presidente sabe, para poder atender os munícipes aí. Vereador Manuel, com a palavra. Senhora presidente, eu gostaria de pedir a vossa atenção, porque a minha vinda à tribuna, não, até de maneira imprópria nesse momento, que é o momento da justificativa pessoal, e eu não vou trabalhar a questão da justificativa pessoal. Eu queria oferecer a vossa excelência, mesmo porque vence meu prazo já amanhã, um parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre toda essa questão, para a gente poder fazer um encaminhamento e sair desse marasmo, desse enrosco que nós estamos colocados. Mas alguns pontos são necessários esclarecer. Primeiro, são 3 projetos que estão na casa. Nós, Tiguera, Ailton e eu, nós temos até amanhã como prazo regimental para entregar os pareceres. Confesso que tentei entregar antes, mas a questão é controversa. Precisei pesquisar bastante, ouvir o doutor Flávio. No dia que vim aqui procurá-lo, ele estava aniversariando. Mais uma vez, meus parabéns, Deus abençoe bastante. Procurei outros advogados, li bastante e consegui concluir 2. O que trata da fixação de subsídios para os membros do Legislativo, ou seja, o que trata do salário dos vereadores, e tenho também o que trata de um projeto de lei sobre os subsídios do prefeito e do vice-prefeito. O que nos falta? Falta fechar
um parecer sobre o salário dos secretários. E por que eu não fechei e estou pedindo a vossa ajuda agora? Gostaria que, se possível, nós fizéssemos essa discussão com a ajuda de todos os senhores que entendem do assunto. Aí nós temos um operador do direito, está aí o Lindóia, que pode nos ajudar. Temos aqui o Flávio, que já apresentou seu parecer, muito bem fundamentado, e de todas esses três projetos. Mas eu gostaria, senhora presidente, e vos peço total atenção nessa questão, de falar dos impasses que aqui existem. Primeiro, o que trata do subsídio dos vereadores, vou começar por esse, é o projeto de resolução 02/2016, trata do subsídio dos vereadores, tem um problema entre o inciso 2º do artigo 23 e o artigo 137. Porque, enquanto no artigo 23 abre o espaço para que os vereadores coloquem projeto relativo ao salário somente faltando 30 dias para a eleição, no 137 nós temos a seguinte realidade: tem que estar aprovado até 30 dias antes da eleição. Então vejam, senhores, é impossível apresentar num dia e no mesmo dia ter aprovado. Como? Desculpa, erro de leitura, mas está realmente 317. Então, pessoal, há uma incompatibilidade entre os dois. Mas essa incompatibilidade, vereadora Fabiana, demais colegas, tem que ser vencida imediatamente. Porque senão nós estamos negando aos vereadores o seu direito sagrado de legislar. Dessa natureza, quem não pertencer à mesa não vai poder legislar sobre um assunto de tamanha importância, que é o salário dos senhores vereadores. Agora, eu gostaria de esclarecer, porque eu estou vendo muito a questão, é demagogia, é picuinha, por que não foi proposto antes? Eu gostaria de esclarecer isso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, para nós entendermos que não é bem também essa questão da demagogia ou da picuinha. Se nós pegarmos o artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, nós temos: o subsídio do prefeito e do vice-prefeito será fixado pela Câmara Municipal no último ano da legislatura. Então não tem como a gente falar, por que não põe no começo do mandato? Não tem como. A lei determina que só... Sim, mas o subsídio é fixado para a próxima legislatura. Todo último ano da legislatura abre-se o prazo para isso. Não se pode fixar no primeiro ano. Por que não fez antes? Fez agora no tempo da eleição? Porque assim reza a lei orgânica do município. O subsídio do prefeito e vice-prefeito será fixado pela Câmara Municipal no último ano da legislatura, até 30 dias antes da eleição, vigorando para a legislatura subsequente. Então é impossível nós queremos que tivesse colocado antes. Não é questão de picuinha, é porque o tempo é agora. Vereador, você me permite? Sim. Eu digo picuinha porque o vereador que está propondo e que está me apertando aqui, faz 20 anos que está aqui nessa casa legislando. E nem o último ano de mandato eu vi ele aqui falando. Ele tá me apertando, me espremendo. E eu estou seguindo o regimento. Entendi. Mas só para certo, vai tramitar certinho. Só para esclarecer. Peguei parecer do O tempo é o último ano, não tem como ser antes. Se nós recorrermos ao regimento interno da casa, o artigo 316 vai dizer assim, ó: os vereadores farão jus ao subsídio mensal fixado pela Câmara Municipal em moeda corrente no final da legislatura, para vigorar naquele subsequente. No final da lei, os vereadores farão jus ao subsídio mensal fixado pela Câmara Municipal em moeda corrente no final da legislatura. Então, infelizmente, para que todos entendam, o tempo de ser proposto dessa legislatura é esse. Em outras legislaturas se passaram. Aí é outro fato. Em outras legislaturas se passaram. Para encerrar, senhora presidente, eu gostaria de deixar esses dois pareceres na casa, para que sejam devidamente protocolados, entregues a vossa senhoria,
para o estudo e análise do que aqui coloquei. Mas julgo ter encontrado as saídas para os dois primeiros casos. Porque vejam só, a assessoria jurídica da casa, de maneira muito sábia, deu um parecer respeitável e muito bem fundamentado, falando da antinomia real. Antinomia real. O que é a antinomia real? É quando há um choque de duas leis que são legais, estão instituídas no sistema jurídico, tal, e não tem princípio nenhum que permita diferenciar entre elas qual deve ser aplicada. Tá? Então não tem princípio da anterioridade, princípio da superioridade, porque uma lei é igual a outra. Ótimo. No caso dos vereadores, essa situação me parece muito complicada. Mas existe um princípio que faltou, a meu ver, ser trabalhado, que se chama princípio da justeza. Não é da justiça, é da justeza. Não é de justo, é de se ajustar. Tá? É de se ajustar. Então, se não for possível resolver a questão pelo princípio da especificidade do artigo 317, em contraponto com a generalidade do artigo 23, é perfeitamente possível resolvê-la pela supremacia dos princípios da justeza e ainda pela superioridade dos princípios às normas, o que é amplamente contemplado na jurisprudência dos superiores tribunais nesse país. Então, como eu escrevi demais, eu não vou cansá-los lendo isso. Gostaria que, se possível, fosse enviada uma cópia a cada um dos vereadores, se possível. Não é praxe, mas eu pediria que todos os vereadores tivessem uma cópia para conseguir ler, porque foi um trabalho árduo para chegar até aqui. Em mais de 20 laudas, devidamente... Eu sei, vereador, que estou acompanhando, que os funcionários comentam que você Então, vejam só. Uma matéria complexa. O princípio, complexa. Pelo tal do princípio da justeza, eu acho que seria possível resolver. O ministro Eros Grau, em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte: havendo conflito entre dois princípios, um prevalece sobre o outro, e as regras que dão concreção ao que foi desprezado são afastadas. Não se dá a sua ampliação a determinada hipótese, ainda que permaneçam integrados validamente no ordenamento jurídico. Então, o que eu quero dizer é que não só a abrogação pode resolver. A abrogação resolve, mas a abrogação demora. A abrogação exige uma lei, um processo todo para ser votado e modificado o regimento interno. Então, a derrogação resolveria, mas não há princípio legal que garanta a derrogação. Mas existe, repito, o princípio da justeza. A Constituição Federal, por incrível que pareça, é cheia de controvérsias. E essas controvérsias são resolvidas no Supremo com a aplicação do princípio da justeza. Então, eu gostaria que fosse lido com bastante carinho isso aqui e considerado. No voto final, eu venho dizendo o seguinte: por tudo que acima foi arguído, principalmente pelo zelo com o direito inquestionável e fundante da função legislativa de todos e de cada um dos vereadores que legislam sobre esta matéria, como se encontra anotado no caput do artigo 317, e ainda na defesa do interesse público de que se reveste a matéria, meu voto é favorável à tramitação do projeto de resolução nesta Casa de Leis, não obstante a controvérsia de fato existente entre o artigo 23 e 317 do Regimento Interno. O soberano plenário não pode permitir que a ocorrência de uma controvérsia que escancaradamente não revela a vontade do legislador originário venha comprometer a função primordial desta Casa, qual seja de legislar, tal qual se encontra no caput do artigo 3º do nosso regimento, devidamente amparado pelo artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. O soberano plenário não pode privar os legisladores, representantes do povo, de uma de suas principais atribuições, qual seja apresentar proposições que visam o interesse coletivo, como
se encontra grafado no parágrafo, no inciso 3º do artigo 306 do regimento desta casa. O que é que eu quero dizer com isso? Estou apelando para a sensibilidade da senhora presidente, estou apelando para a sensibilidade do plenário. Nós, independente do resultado que seja, com emendas ou sem emenda, aumentando ou diminuindo, nós não temos o direito e não podemos correr o risco de deixarmos com que os vereadores não possam legislar. Como está colocada a lei, os vereadores estão impedidos do seu dever maior, do seu direito nato. Somos do poder legislativo. Estamos aqui para legislar, mas a lei não nos permite, então, que o bom senso, o princípio da razoabilidade, em consonância, em união com o princípio da justeza, seja aplicado e nós consigamos resolver essa questão. E, por fim, já para terminar, com relação ao prefeito e o vice-prefeito, salários, subsídio do prefeito e vice-prefeito, com todo o respeito que me é devido e que tenho pela assessoria jurídica da casa, não consigo vislumbrar antinomia real, mas só uma antinomia aparente. Por quê? Porque é fato que o artigo 23, inciso 2º, do regimento interno desta casa, diz que o vereador só tem direito de propor passado o prazo da mesa, que é até 30 dias antes da eleição. E daria problema lá no final com o artigo 300 e alguma coisa que eu citei antes. Mas existe uma outra questão. O regimento interno, ou melhor, a lei orgânica do município, no artigo 59, fala do subsídio. E se ele diz que deve estar aprovado até 30 dias antes da eleição, nobres vereadores, como é que pode estar aprovado até 30 dias antes da eleição, se você só pode propor 30 dias antes da eleição? Então, há uma incoerência entre o artigo 23, para ser mais preciso, entre o inciso 2º do artigo 23 do regimento interno da Câmara, com o artigo 59 da lei orgânica do município. E dessa maneira, a lei orgânica é maior que o regimento. Então, acabou a antinomia. Essa história da antinomia real, no caso do prefeito, no entendimento nosso, o Tiguera também assinou o parecer, no nosso entendimento, não há antinomia. O vereador, nobres vereadores todos, agradeço pela paciência de me ouvir, o vereador Lindóia, operador do direito, deve concordar comigo que quando eu tenho um choque entre uma lei orgânica e um regimento interno, não tem a menor dúvida que a lei orgânica é superior. E não tem que se falar também no princípio da especificidade, no princípio da especificidade do regimento interno com relação à casa. Porque se nós pegarmos a pirâmide de Hans Kelsen lá, que nós já discutimos outro dia aqui, nós vamos ter uma situação em que a resolução é a menor das normas. A menor das normas é a resolução. Como é que uma lei, e ainda mais a lei orgânica, que se equipara à Constituição Municipal, pode perder para uma resolução? Então, o caso do prefeito, com todo o respeito que me é devido e tenho, a assessoria jurídica da casa, tenho argumentos que, antes que sejam contrariados, antes que sejam demonstrado o contrário, permaneço com esse pensamento. Não é a verdade. É o pensamento que eu tenho no momento, pelo que estudei e pelo que pesquisei com outros operadores do direito. Então, eu peço a nobre presidente que me aguarde até amanhã com esse último parecer, tá? Mas se fosse possível dar uma clareada nesses dois, qual é a posição que nós vamos adotar, ficaria mais fácil para a comissão, nobre vereador Ailton aí está, ficaria mais fácil para nós darmos um parecer do caso dos secretários. Porque o secretário é algo que pode ser votado a qualquer tempo. Mas se o inciso 2º do artigo 23
Obrigado, vereador. Eu gostaria aqui de retornar à tribuna, apenas para... Eu já ia retornar para dizer assim, demagogia não existe, porque o vereador Manuel, como já disse, eu ia citar ali o orgânico regimento que fala que é no final da legislatura. Então está aí, será votada, não é condicional, é impositivo. E dizer mais uma coisa, ato covarde, eu acho que é uma palavra um tanto quanto forte. Eu vou dizer por quê. Ato covarde é quase 70% dos funcionários da prefeitura está ganhando com salário mínimo. Agora, os vereadores aqui, tem vereador que está querendo aumentar o subsídio do vereador, ganhando 2.700, está achando pouco, e a grande maioria dos funcionários ganha em torno de R$1.000 na prefeitura, quase 70%. Será que isso aí é um ato sério? Querer manter o salário do secretário em 9.098, será que também é ato sério? Então, eu acho que as questões aqui é um tanto quanto equidistante. E, com relação ao que o Manuel citou aqui, o princípio, eu acho que deve ser estabelecido no caso aí, é dar uma lei maior, que é a lei orgânica. Se ela diz que tem que ser votado, o subsídio tem que estar votado, aprovado até um mês antes da eleição, então está claro, não tem nem que se discutir o artigo 23 do Regimento Interno. Muito obrigado. A demagogia, eu digo, é opinião minha, acho demagogo sim, porque o senhor está aqui nessa casa há 20 anos, o senhor nunca propôs de abaixar, mas também eu sou nobre vereador, com todo respeito, o senhor tem um salário aposentado, creio eu, de mais de R$15.000. Então é fácil para vir aqui agora e falar, vou abaixar, também não vou mais mexer com político, vamos abaixar o salário. Eu acho, nesse contexto, respeitando tudo que o vereador Manuel Brandão colocou aqui, eu também estou tendo muito cuidado, Manuel, em conduzir esse projeto. Tenho falado com o Flavinho, fui até a Terra Roxa, ouvi o pessoal de lá, eu tenho tomado todo cuidado. Então, eu estou seguindo o regimento esse até que não fui eu que fiz. Estou aqui, primeiro mandato, como nós todos aqui. Mas, na minha opinião, é demagogo, assim, da forma vindo do senhor, sim. Como é que se esclarece? É uma opinião minha e... Como é que se esclarece os vereadores antigos que não tinham subsídio e tocavam a Câmara? Porque nós não podemos profissionalizar isso aqui. Então, os vereadores... Não, eu não. Quem pôs aqui foi o irmão do Ernei, que votou favorável, sim, que nós levantamos. Presta atenção. Votou, sim. Que o senhor também votou, foi unanimidade. Eu já esclareci. Teve o seu voto também, vereador. Eu já esclareci. É que você está citando, citando aí como presidente, quem realmente. propôs o aumento de subsídio foi o teu irmão, que era presidente da mesa. E o senhor poderia ter votado o contrário, o senhor votou favorável, foi unanimidade, vereador. Eu já esclareci os motivos. Só que eu não votei escondido dia 2 aqui, nem mandei para o resto da Câmara aqui para aumentar, para criar subsídio de secretário. Outra coisa, o funcionário precisa mesmo de aumento. Vocês estão falando do funcionário, só que o funcionário deixou uma dívida lá de 9 milhões para a tua administração. Vou começar com... Não, gente, por favor, vamos... Não, se você está satisfeito com o teu salário, ótimo. Eu sou presidente, eu acho que se houver interferência do auditório... Pessoal, por favor. Não é, ali por fora favor. você pergunta que não vejo. Por favor, gente. Claro que pensou. É tão verdade que foi criada uma gratificação que foi perdida. Gente, vamos acalmar. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Vereador Ernei, ou Gilimário, Ernei, você vai. Eu prometi que eu não iria fazer uso da palavra hoje. Mas como foi citado o nome do meu irmão aqui, e eu venho em defesa do meu irmão, que teve nessa casa por 2 legislaturas. E o meu irmão colocou o projeto de lei aqui sim, passando o salário dos vereadores, que é atual hoje, de R$ 2.700. Qualquer pessoa que vem nessa tribuna aqui para tentar justificar o injustificável, não vai conseguir convencer ninguém. Até porque houve uma aprovação por unanimidade. Bom, tornou-se a discutir de novo,
e nós vamos continuar, eu, se não me falha a memória, eu acho que nós vamos até no final do ano aí para tá vendo a questão do salário dos secretários. Mas eu preciso voltar a essa tribuna de novo para lembrar que o vereador Edson, durante todas as legislações dos partidos contrários, oposição, e ele fique à vontade, sempre na justiça. Ele esteve no governo passado durante 4 anos, ocupou o chefe de gabinete da prefeitura, e, no entanto, nós reprovamos nesta casa aqui, uma dívida, a prestação de conta 2012 e 2013, 2011 e 2012, do ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini, que deixou a prefeitura num bagaço com a dívida de 9 milhões de reais, e, no entanto, ele não fala nada. Aí você vai perguntar, ele fala, isso faz parte do passado. Tá, faz parte do passado, mas faz parte de um passado árduo, difícil, que esse prefeito que está aí hoje, tentando administrar, tentando colocar a casa em ordem, nós estamos vendo a dificuldade que a prefeitura está atravessando hoje, de uma dívida que já pagou quase 5 milhões. Quase 5 milhões. Então, eu quero aqui, mais uma vez, falar em defesa do ex-vereador Eli Ricardo de Paula, presidente desta casa. Realmente, o projeto partiu da mesa. Não recordo na época quem era o primeiro e o segundo secretário, porque eu não pesquisei. E teve a aprovação unânime dos vereadores que fizeram parte dessa legislatura. Então, o meu irmão não está com a culpa, e eu também não o culpo. Eu só acho o seguinte, não vamos ficar discutindo aqui salários onde houve uma unanimidade dos vereadores não aprovar o projeto de lei. Obrigado. Vereador Julimar com a palavra. Não, pode ir. Eu vou falar aqui só reforçar o que o Ernei falou e deixar bem lembrado que quando a gente fala de demagogia é devido ao passado, que no passado o cara vota o salário a 2.700, aí eles exercem os 4 anos e vem dizer que só agora que o regimento fala que ele pode abaixar. Não, 8 anos, o regimento permite sim. Se os vereadores que aqui tiver, em 2017, achar que o salário é muito, e falar, gente, vamos fazer aqui um projeto, nós vamos reduzir o salário do vereador, ou nós vamos transferir esse salário para as entidades, eu acredito que ele permite. A lei não vai proibir que faça isso. Então, vem cá, isso é gozação, ou não é demagogia? É muita demagogia. Um presidente de uma Câmara ganhar R$1.000, enquanto vários aposentados aí que a gente sabe, que vamos puxar certinho pelo portal de transparência para tirar a dúvida, tem um salário de R$15 mil. Aí é fácil. Gente, chega de demagogia. E defendendo meu amigo Tiguera, ele não está com covardia, não. Ele está falando a verdade, é sinceridade. Porque ele está no meio do povo. Ele eu vejo no meio do povo. Agora, muitos aí eu não vi, não. Sumiu. Vem aparecer aqui agora, em véspera de eleição, querendo baixar o salário de todo mundo, fazer moral. De um lado fazer moral e do outro se corroendo por dentro, por ter achado um prefeito da qualidade desse menino, que hoje está administrando essa cidade. Que deu show em todos os prefeitos. Põe todos os prefeitos contra ele, que ele deu show em todo mundo. Então, isso matou todo mundo. O menino trabalhar, o menino fazer o que ele fez, pegar a prefeitura desse jeito, tocar do jeito que ele tocou e está em pé até agora. Aí sim, aí fica nervoso. Vamos fazer isso, fazer aquilo para tentar derrubar. Ah, que aí, gente? Vamos falar que não é demagogia? Que não é demagogia? Isso é o que então? Obrigado, presidente. Vereador Edson com a palavra. Lembrando que a gente conduziu isso aqui até agora de uma forma, né? Tem as polêmicas, o que não concorda é normal, tem que ter. Mas não agora em véspera de eleição com essas... Eu acho interessante
querer vincular a minha pessoa à administração passada. Eu era, sim, do PSDB, não nego, não. Agora, se atos equivocados foram praticados, a responsabilidade não é minha. Mesmo porque eu aqui jamais vinculei qualquer vereador com atos da administração antes do Paulinho. E nós sabemos muito bem que tem muitos vereadores aqui que estão vinculados lá, inclusive com processos, que eu não quero entrar em mérito. Agora, já que vocês estão me mexendo comigo, não fui eu aqui que contratei uma pessoa por R$5.000 por mês e gastou com dinheiro da Câmara para ir até São Paulo tirar xerox de documento para defender o irmão. Não fui eu, não. E quando contratou esse funcionário, eu disse, não faça isso que eu vou entrar na justiça. Entrei. Aí foi obrigado a mandar embora o advogado que tinha esse contrato, já tinha assessor jurídico aqui. No entanto, a população pagou alguns meses de R$5.000 por mês. E mais, pagou até a xerox de processo lá do Tribunal de Contas para a defesa do irmão. Não foi eu que paguei, não, foi nós, foi a população. Então é fácil falar dos outros. Eu não queria chegar nesse ponto, mas já que estão querendo mexer comigo, eu sou obrigado, e isso que eu estou falando eu provo. Tem a cópia, inclusive, dos documentos. Então, vamos aqui discutir a matéria. Eu acho que a questão que passou, infelizmente, passou, ou felizmente. Agora, vamos começar a discutir as questões daqui, certo? Porque vim aqui fazer graça, isso sim que é demagogia. Não fui eu que contratei e gastei mais de R$5.000 por mês, fora os custos sociais, para um advogado que não tinha, inclusive estava defendendo o irmão dele, não. Não fui eu, não. Muito pelo contrário. Eu estou muito bem próximo da população. Porque o desafio aqui em Viradouro não teve nenhum vereador que teve 6 mandatos como eu. Se eu tivesse distante da população, eu não estaria aqui há muito tempo. Então é bom dizer isso, que nós estamos aqui tentando discutir projetos. Não é cavucar questões passadas, não. E eu vou me ater aqui a parar, porque algumas coisas, se me ofenderem, eu vou voltar aqui para falar. E vou falar muito mais coisas. Não é ameaça, não. Me respeitem se quiserem ser respeitados. Vereador Ernei com a palavra. Pessoal. Bom, como eu fui mencionado mais uma vez, então eu preciso voltar na tribuna para citar 2 exemplos. O primeiro, a contratação do jurídico da Câmara Municipal foi feito diante da maior transparência, tanto que as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. O jurídico que foi contratado para a Câmara Municipal e não para essa pessoa, para o presidente, de interesse próprio, porque eu não tenho interesse próprio, eu não preciso disso, foi contratado com aspecto legal, tanto que está aí para qualquer um ver as documentações, os processos que foram feitos para a contratação, e da mesma forma, eu só quero informar o nobre vereador, que eu acho que ele está um pouquinho, não tá bem informado. O jurídico, tem documentos de que o jurídico pediu para que fosse exonerado do cargo. Tem documento que ele pediu para sair do cargo. Agora, quanto aos xerox, vereador, eu só quero te dizer o seguinte: o senhor Eli Ricardo de Paula está hoje tentando defender na justiça de um processo impedido do seu pleito eleitoral, e nós estamos levantando judicialmente, e a ida do jurídico desta casa foi sim para levantar documentos de um ex-presidente, em que, senhor vereador, nós iremos lá na frente provar judicialmente o porquê que o vereador Eli não teve tempo de defesa para nos seus processos, quando passou pela Departamento Jurídico e pelo Tribunal de Contas, e nós temos, através desses documentos, sim, da viagem do jurídico em São Paulo, sim, de que nesta casa, o presidente que sucedeu, que passou a exercer o cargo posterior ao meu irmão, nós temos o documento de que a pessoa recebeu o documento e o documento ficou engavetado e o meu irmão não tomou conhecimento. Então, sim,
Ele esteve em São Paulo, realmente. E nós iremos provar isso na justiça. O porquê que ele está pagando um preço caro disso hoje. Então, vereador, não tem interesse próprio. Vereador Lindóia com a palavra. Eu não iria voltar aqui na tribuna, mas como eu fui citado, eu tenho que voltar aqui também, com todo respeito ao Julimar. Se ele não teve conhecimento da época em que fui prefeito, procuro levantar na cidade. Inclusive, o local onde nós estamos aqui, inclusive, foi feito na administração humana, na administração de 1989 a 1992, da qual fui prefeito. Verifica quantas salas de aula, quantas escolas foram feitas, quantos veículos foram adquiridos para a municipalidade. Não faltava-se remédio. Os funcionários eram remunerados e bem remunerados. Eu vou citar exemplo, vocês perguntem aos funcionários da prefeitura. Um motorista na época, eu não me lembro se o Ayrton, acho que trabalhava comigo na época. Manda ele dizer qual que era o salário dele, quanto o salário mínimo representava na época. Se ele se recorda disso. Você se recorda, vereador? Mas no teu cargo, quanto salário mínimo você recebia na época? Eu lembro que você cuidava aqui das piscinas. Você trabalhava na ETA, tratamento de água. Se não me falha a memória, era 2,5, 2,7 salário mínimo na época. Então, eu não me julgo dessa forma, Julimar. Que passou, eu engoliu, eu não. Isso que eu estou dizendo. Então, quero dizer para vocês, levante e visite a cidade. Se não quiserem, eu saio para visitar com vocês. Eu, na minha administração, graças à força, o apoio concebido também, nós cortamos a cidade de fora a fora para levar água no bairro que não tinha água quando nós assumimos a prefeitura. Ainda a pessoa ainda brincava que era água Lindóia que estava sendo levada no bairro. E foram inúmeras obras, e tudo feitas direto com o pessoal da cidade. Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Vereador Julimar. Depois que eu sair da tribuna, eu até concordo, presidente. Mas aí precisa Então ver com faz o o presidente, seguinte, chamar o jurídico e sei. analisar isso aí, junto ao jurídico, suspende, não sei. Tá, fazer o seguinte, então encerra com você a... Eu só vim à tribuna, não falei mal de nenhum prefeito, até porque o pai do atual prefeito teve uma administração. Eu disse que se juntasse todos os prefeitos, difícil fazer o que ele fez. Na tua época, eu não me recordo muito bem, todos comentam que você fez uma boa administração, só que também na tua época tinha facilidade, era uma época que se tinha dinheiro, que se tinha... O que eu digo é fazer o que esse menino fez, pegando 9 milhões de dívida, sem transporte, a cidade da forma que estava, e ele vem conseguir, caminhando, ele mesmo fala, não foi eu, foi Deus que pôs a mão e foi me guiando. Porque é muito difícil fazer o que ele fez. É muito difícil. Então, o pai dele foi prefeito por 3 vezes, né, 2 vezes, junto com o Ernei. O Ernei foi vice, foi prefeito. Eu não quis dizer, joguei pedra em ninguém para trás. Eu disse que se pegar todos para fazer o que ele fez hoje, sem recurso, sem dinheiro, com a situação que estava, por isso que ele fez a diferença, na minha opinião. Por isso que ele fez a diferença. Não tinha cabimento. Não tinha condições de tocar essa prefeitura. Quando começamos, todo mundo sabia que era quase que impossível. Mas você vê que a fé que o menino tem superou tudo e ele conseguiu. Então, não tenho o que falar mais. Eu só não critiquei, não, Lindóia. Ao contrário. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão ordinária.
Tendo número legal, dou por aberto mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.